A doença celíaca ainda é pouco conhecida e os seus sintomas podem se confundir com outros distúrbios. Ela consiste na intolerância permanente ao glúten. Geralmente se manifesta na infância, entre o 1º e o 3º ano de vida, mas pode surgir em qualquer idade, inclusive na adulta. A doença celíaca é uma doença genética, tá? Então essa criança vai apresentar isso desde o nascimento, mas as manifestações vão vir um pouco mais para frente. Então é ligada ao gene. Quais os sintomas e como as pessoas podem detectar esse problema? As crianças vão apresentar, depois dos 6 meses de idade, uma quantidade de evacuação além do normal. Então, diarreia que não para, uma diarreia persistente, ela é progressiva, as fezes ficam mais gordurosas, a criança para de ganhar peso e a desnutrição é intensa. O diagnóstico, a gente tem alguns testes de tolerância à gordura, mas o diagnóstico final é feito com uma biópsia. A gente tira um pedacinho do intestino, que ele é agredido pelo glúten, então essas vilosidades vão ficar carecas, então isso é agredido. Então essa biópsia, esse pedacinho que vai para exame, é que vai dar o diagnóstico dessa atrofia, que vai dar o diagnóstico de doença celíaca. Não existe cura, você tem que evitar o alimento com glúten. Quando a criança cresce, que já é um adulto, às vezes você pode estar experimentando outra vez esses alimentos e a criança, o adulto, não vai ter mais essa intolerância, mas você tem que tirar esse alimento que agride essa mucosa duodenal. O celíaco não pode consumir alimentos que contenham farinha de trigo, farinha de centeio, cevada e o malte. Tem o chamado perigo escondido, né? Você poderia explicar? Sim. O que significa o perigo escondido? Existem alguns alimentos que na composição, naturalmente, não iria estar presente essas farinhas que eu acabei de citar. Porém, pode ser, por exemplo, um bolinho cuja fritura utilizou o óleo que tinha acabado de ser utilizado para um produto onde esses componentes estavam presentes. Então, você tem uma contaminação, vamos dizer assim, de um produto por outro. Existe uma estimativa no Brasil assim, de quantas pessoas possuem essa doença? Olha, segundo informações obtidas no site da CELBRA, que é a Associação dos Celíacos do Brasil, se estima que hoje no Brasil há aproximadamente 300 mil celíacos. Professora, existem opções para o celíaco substituir alimentos? Existe. Se for uma produção caseira, nas receitas normais tem que retirar a farinha de trigo e adicionar farinha de mandioca, farinha de batata ou farinha de arroz. Se for produtos industrializados, sempre está procurando no rótulo os ingredientes onde não há a presença desses componentes que eu já tinha citado, como farinha de trigo e os outros onde há a presença do celíaco. Por força de uma lei federal, desde maio de 2003, as embalagens de produtos industrializados devem trazer obrigatoriamente a indicação se contém glúten ou não.